E aí, Ivan, beleza? Opa, beleza, Alexandre? Tranquilo. E aí, prova no domingo? Logo no domingo, logo aí, viu? Tá. Ansiedade já tá aí, viu? Me explica aí, essa prova, a estrutura dela é de múltipla escolha, ABCDE ou ABCD? Múltipla, múltipla escolha ABCD. Qual é o nome da banca? A banca é SP Brasil Concursos. Tá, você já tá bem especialista nela? Infelizmente não, porque ela não libera as provas. Entendi. Mas dá pra pegar algumas também semelhantes, né? Ah, tá, me confundi. O SP Brasil Concursos é uma outra prova que eu vou fazer por enquanto. Tá, Próximo, só que é mais longo. É CSC, é CSC tá. Concursos. Deixa eu te explicar qual é a nossa intenção aqui hoje, tá? Qual é a intenção? Eu vou explicar aqui para vocês, para você primeiro você fazer uma ótima prova, você evitar erros bobos, isso é o clássico, mas provavelmente você conseguir ganhar alguns pontos que só por algumas técnicas de resolução de prova, beleza? Algumas coisas eu vou falar aqui que você já sabe, mas aí entra naquela orientação. Vamos lá. Fechar aqui que é muita coisa aqui pra gente fechar aqui. Já são 8h19, né? Vamos fechar aqui então. Então é o seguinte, a gente vai aprender aqui algumas técnicas para a hora da prova. Só que eu divido esse momento em antes da prova, na semana antes da prova, no dia antes da prova e no dia da prova. Para quem não me conhece, estiver assistindo esse vídeo aí depois, né? Eu sou o Alexandre e eu ajudo as pessoas a estudar melhor, beleza? E vamos lá. E para a gente fechar aqui, uma coisa que eu sempre gosto de falar, e entra uma lição aí pra gente, e inclusive para você também, Ivan, é o seguinte: nunca espere que as coisas vão ser bom com você só porque você é gente boa, entendeu? As coisas boas acontecem com gente boa e gente ruim, e coisas ruins acontecem com gente boa e gente ruim. A gente que faz essa interpretação. O que é que eu quero te falar? Por que eu falo isso? Por exemplo, eu sou gente boa, eu vou passar na prova? Eu sou ruim, eu não vou passar na prova? Não existe essa relação de causa e efeito. O que existe é você ter feito um bom trabalho e você não ter feito um bom trabalho. Quanto a isso, combinado? Sim. Então vamos lá. Algumas orientações para essa semana agora, que a gente tá fechando aqui agora, né? Primeiro, siga rigorosamente o seu plano. Porque uma tendência é o quê? A gente abandonar o plano quando chega na última semana. Então, se você tem um plano de estudo, siga. Mas se meu plano ele está inexecutável, então mude o plano, certo? Mude o plano para que você consiga seguir ele. Então, por exemplo, se você colocou para a última semana que tem que ser feito, inclusive eu oriento, nessa última semana agora, você já conseguiu ver todo o edital? Somente o item que eu não vi desse edital. Tá, mas é possível fazer pelo menos um estudo básico ou uma revisão? Ah, é sim, é possível sim. Tá. Vou De- programar. Tá, perfeito. Deixa eu só colocar aqui. Eu acho que o pessoal não tá vendo aqui a tela. Deixa eu. Ah, tá certo aqui. Beleza. Então, olha só. Seguir o plano. Então, se a gente fechar aqui agora, que é para fazer revisões, que é para fazer questão, siga rigorosamente o plano. Beleza? E uma dica, assim, que é um pouco difícil, mas você tem que seguir é o seguinte: não mude muito sua rotina, certo? Essa semana ela tem que ser o mais parecida possível com as semanas que antecederam. Por quê? Se você fizer coisas muito diferentes, seu corpo vai entender, seu corpo e sua mente vai entender que tem alguma coisa acontecendo. E aí o que, é que ele vai fazer? Ele vai entrar num estado de ansiedade muito grande, estresse, certo? Então, muita gente já perde fica emocionado, fica ansioso, e isso faz com que ele entre num processo de desgaste muito grande, beleza? Então, o que é que eu quero falar? Dormir na hora que é normal você dormir, comer na hora que é normal você comer, estudar na hora que é normal você estudar, beleza? Lógico, ajustes, né? Claro, a gente só tem esse tempo, não tem problema. Mas evitar coisas muito diferentes das semanas anteriores, beleza? Sim. E aqui, acho que o mais importante, os dois mais importantes, garantir o que já sabe com revisões e focar em muitas questões. E aqui eu te pergunto, uma técnica que eu ensino é nas semanas anteriores mesmo, você filtrar aquelas questões mais difíceis ou que você errou, certo? Você usa o que? Concursos? Sim, eu uso. Então, o que é que eu te recomendo? Lógico, dentro da banca, do que você tem estudado, você ir lá, filtrar as questões que você errou
ou as questões que você tenha colocado no caderno. Questões difíceis. Eu até ensino, diz que é a técnica DDI, né? É as difíceis, as didáticas e as interessantes. Não vou explicar aqui agora, mas o importante, qual é a lógica aqui? É de você focar nas questões que você errou ou naquelas questões que você selecionou como interessantes. Certinho? Certinho. Então, olha só. Seguir o plano, não mudar muito rotina, revisão e questões. Isso aí, se você tiver conseguido fazer um bom estudo e focar agora nessa última semana nisso, já vai te dar um ganho muito grande em relação a todos os seus concorrentes, beleza? Ó, 2 dicasinhas que eu sempre gosto de falar. Para a prova, não adianta saber um pouco de tudo. Com um pouco de tudo, você erra tudo. O que é melhor você... Assim, não adianta saber mais ou menos. Mais ou menos você vai lá, é ABCD, você fica entre a C e a D, erra. Você fica entre A e B, erra. Então você acaba errando muito. Agora, se você sabe muito mesmo que não seja o edital todo, tem que ver o edital todo, não é isso. Mas se você sabe muito, a chance de você errar é muito maior, a chance de você acertar é muito maior, e ainda tem uma vantagem, que muitos dos assuntos que estão na prova às vezes nem caem. E você tem uma chance de às vezes nem cair uma coisa que você não estudou, certo? Então uma dica aqui, ó, é melhor garantir bem o que você sabe do que esgotar todo o edital superficialmente. Eu não vou esgotar o edital? Não, esgote o edital 1, 2, 3, 10 vezes se você conseguir. Mas se você tiver que escolher, por exemplo, entre falta eu ver isso aqui do edital e entre fazer uma revisão. Só tem um detalhe, tem um parênteses aqui que eu vou explicar lá na frente, né? O que você não pode também chegar é, tipo assim, não saber nada de uma determinada matéria, beleza? Mas às vezes um assunto é melhor você, dentro do tempo, é melhor você se ir sobre fazer revisões e questões do que você já se garante, do que querer aprender uma coisa muito difícil, certo? Que você não viu ainda. Mas lembrando que o certo é você ter visto tudo, beleza? Certo. Ok, esse momento agora, da última semana, compensa muito você voltar nos seus cadernos e você ver aquelas coisas que... isso aqui, ó, eu marquei para fazer uma consulta. A sua prova tem redação discursiva? Não. Geralmente, principalmente redação discursiva, vale a pena gastar um tempo com pesquisa, certo? Mas se tiver ficado alguma dúvida no decorrer do caminho, você tiver anotado ou se lembrar, vale a pena fazer uma pequena pesquisa, beleza? Tranquilo. Aqui a gente fechou o que é para você fazer na semana. Então hoje é segunda-feira. Então é isso aqui, ó. Segunda, a sua prova é domingo, não é? Isso. Segunda até sexta é estudar, 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 mesma rotina, seguir o plano e essas orientações que eu te dou. E o sábado? O que é que eu tenho que fazer no sábado? Minha orientação é que você pudesse descansar no sábado, ainda mais se você vem numa rotina muito grande de peso, né, de desgaste. Contudo, eu sei que a gente às vezes não consegue por uma própria ansiedade, certo? A gente sempre acha que está faltando, alguma coisa, O que eu recomendo no sábado? Estudar um período e focar em revisão. Um simulado, fazer uma prova fechada, parecida na mesma estrutura, fazer ali uma estrutura de prova mesmo, sabe? Fechar ali 2, 3 horas, 4 horas, como se fosse fazendo uma prova e tentar, nos dias anteriores, você monta aquela prova e você faz naquele momento, certo? Se precisar, eu tenho uma planilha que simula isso, beleza? Pode te ajudar bastante. Ok, então, uma outra uma coisa que eu falo assim é o seguinte, uma que eu falo muito é o seguinte, é melhor um corpo cansado do que uma mente cansada. Porque um corpo cansado, em 12 horas de sono, você recupera, certo? Agora, uma mente cansada é um processo que é muito difícil recuperar. Então, o que eu quero falar? Nesse momento agora, nessa semana, e principalmente no sábado, trabalha muito a questão da sua mente, a questão da ansiedade. Então, por isso que às vezes, assim, se você conseguisse descansar, até seria até mais efetivo, certo? Por quê? Porque se você tiver com a mente concentrada, descansada, ela vai ser muito mais efetivo do que, às vezes, algumas horas de estudo, beleza? Mas mesmo assim, aquela regra que eu te falei, se você está acostumado a sempre estudar no sábado, então cuidado com mudanças drásticas de rotina, certo? Porque se mudou muito a rotina, gera o quê? Estresse e reações de ansiedade. Beleza? A minha dica é tentar descansar um pouco e ficar com alguém que você gosta. Beleza? Não fica sozinho em casa, principalmente ali sábado à noite. Evitar ficar sozinho, porque isso gera ansiedade.
ter alguma coisa para fazer e não dormir nem muito tarde, nem muito cedo do que você está acostumado. Se você for dormir muito tarde, pode ter prejuízo. Se você for dormir muito cedo, você acorda à noite e também pode ter prejuízo, beleza? E aqui, ó, a ansiedade é normal, a não ser que você já esteja num processo de fazer provas assim todo final de semana, certo? Mas o estado de ansiedade, ele é bem normal e é só aceitar isso, beleza? Então vamos lá. Isso aqui que eu vou falar rapidinho é só para evitar uma sobrecarga emocional mesmo, tá? Então a questão de dar o branco na hora da prova, trabalhar a confiança nessa semana, focar em questões. A questão, ela te foca muito na questão da confiança. A melhor maneira de você ter confiança é fazer questões, simulados, estrutura de prova, certo? E cuidado com a mente lá no futuro ou a mente lá no passado. Demais. E domingo, e já fica pensando, e se não passar? A mente sempre agora, no que você está fazendo agora. É estudando, é o que você estiver fazendo no momento, beleza? Isso evita muita... evita muita ansiedade. Se você estiver concentrado no que você estiver fazendo agora, evita muita ansiedade, evita muito desgaste, evita muito sobrecarga. Beleza? E uma dica aqui, ó. Você vai fazer todo o possível para passar, mas não tem obrigação de passar, certo? Uma prova de concurso, nunca é certeza passar. Nunca é. Mas a gente pode fazer o nosso melhor. E fazendo o nosso melhor, tem que contar um pouco de sorte? Mais ou menos, no sentido assim, de que tem que cair as coisas. Até uma prova que vem difícil, mas difícil de coisas que eu estudo, entende? Ou seja, me beneficia, porque se é um difícil que as outras pessoas acham difícil e para mim foi fácil, então às vezes eu tenho que contar com esse tipo de sorte, né? Faz parte. Por isso você tem que fazer sempre muitas provas, porque uma hora ou outra vai dar certo, ok? Beleza, e aí domingo, chegou o grande dia. Sua prova é de manhã ou de tarde? Durante a manhã. Opa, então amanhã a gente tem uma dinâmica um pouquinho diferente. Se for de tarde é uma estrutura, se for de manhã é outra. Então a regra que eu te dei, a orientação que eu te dei, a questão de dormir, ela é mais verdade ainda devido a essa questão de ser de manhã, beleza? Você vai ter que dormir bem, beleza? Para evitar... Porque às vezes, por exemplo, se é de tarde, aí você consegue dormir ali uma quantidade, você está mais descansado, beleza? Mas algumas orientações aqui, ó. Saber o local e horário da prova. Você já sabe onde é? Questão de deslocamento. Sim, a banca já divulgou. Beleza. Então, assim, é só ter cuidado, entendeu? Pensar no deslocamento, se vai de carro, se alguém vai deixar. Pensar nessas coisas. É bobeira, mas você não tem ideia. Já aconteceu de eu chegar faltando 5 minutos, eu estava estacionando o carro e você vai correndo esbaforido. E olha só o estresse que você já chega antes da prova, certo? Então, uma dica também, a minha orientação é chegar no mínimo com 30 minutos de antecedência, certo? Mas aí você evita ouvir aquelas conversas de porta de escola. Por quê? Aquelas conversas, você fica ali. Aquelas conversas lá, ela te gera muita ansiedade. Esse momento agora, eu estou te preparando totalmente, colocando sua mente lá, para lidar com a ansiedade. Vou te explicar daqui a pouco como que isso pode te dar um start muito bom ou te prejudicar ali nos primeiros 30 minutos de prova. Então vamos lá. Ó. Se você ficar ouvindo aqueles burburinhos, já começa minando sua confiança. As pessoas sempre parecem que estudaram mais que você começa a ver uma pessoa que está ali numa apostila, num celular, alguma coisa, você fala, eu devia ter estudado mais. Então evitar. É focado. Chegou... Vai no banheiro e já vai para a sala, beleza? Mas também muito cuidado com excesso de confiança, certo? Tá vendo minha tela, né, Ivan? Sim. Tá, então a minha orientação é chegar o mais cedo possível, tranquilo, alimentado, tudo certinho, sem estresse, saber o percurso, tentar ir no horário sem muito trânsito, entrar na sala com meia hora de antecedência, chegar lá, beleza? Entrou na sala... Vamos supor que você chegou lá com meia hora de antecedência. Aí você tem que o quê? Superar a ansiedade daquele momento. Porque aqueles 30 minutos de espera são... Só quem faz prova que sabe. O quanto que aqueles 30 minutos, 10 minutos ou 20 minutos é muito angustiante. E eu tenho duas técnicas aqui, ó. Toda a orientação que eu te dou agora, a maneira de... É como se você tivesse uma grande corrida, certo?
Então, o seu estado emocional nesse momento faz uma grande diferença na largada. E essa largada de alguns minutos pode fazer uma grande diferença. Imagina mesmo, a metáfora é como se você fosse mesmo um atleta ali, beleza? Você tá ali, ó, focado, concentrado, esperando a hora do cara falar. Vira a prova, tá aqui a prova, vira a prova, você pode começar, beleza? 2 técnicas, tá? A primeira técnica mais fácil é cantar uma música mentalmente, uma música que você sai memorizado, de preferência uma música, a música ela vai deixar você concentrado no momento, porque não tem como estar cantando uma música e pensando em 300 coisas, certo? Sim, sim. Então, se você cantar uma música, você não vai estar pensando na sua reprovação, você não vai estar pensando na próxima. Lógico, assim, vai estar pensando, mas menos, né? Tem alguma música que você saiba que ela dura mais de 5 minutos? Ah, nossa, você me pegou, viu? Tranquilo. Se não tiver, não é um problema. Se souber, a música é mais fácil, beleza? Uma outra técnica também muito legal é você tentar se concentrar no corpo, certo? Não vou explicar aqui, depois, senão demora um pouco, mas é basicamente o seguinte, ó, se eu fechar aqui os olhos agora e eu tentar me concentrar no meu dedo do pé, o dedão, e depois o dedinho, e assim vai, um por um, e sentindo toda assim, a minha perna direita, e subindo, passando ali no pé mesmo. Você consegue fazer esse exercício mental e você consegue sentir tudo e você passar por todo o corpo. Esse processo, se você fizer bem feito, dura de 10 a 15 minutos, certo? E o que é que ele vai fazer com sua mente? Toda vez que ela estiver pensando lá fora, você traz ela para o seu corpo. Fazendo isso, o seu estado de ansiedade e de tensão vai diminuir bastante. Tudo agora é para fazer o estado de ansiedade e tensão diminuir, beleza? Sim, sim. Então, beleza. Por que isso? A gente vai se preparar para a hora da largada. Na hora que chegar assim, a gente está lá aqueles 30 minutos esperando, ansiedade danada, mas a gente usando a nossa técnica para não estar tão ansioso. Tranquilamente, respiração tranquilo, cantou minha música aqui, chegou a hora. Aí o que é que eu faço? Eu encaro a prova como se fosse dada a largada. Qual a duração da tua prova? São 3 horas de prova. 3 horas, 180 minutos. Para quantas questões? 40. 40 questões, 180 minutos. Então eu tenho o quê? 180 minutos dividido por 40 questões. Eu vou ter mais ou menos, aí, deixa eu ver, 4 minutos e pouquinho por questão, né? Já toda a estrutura para marcar, beleza. Faz essa conta mesmo, tá? Oi? Por volta de 5 minutos mesmo. Dá um pouquinho menos, né? 5 minutos seria 300, né? 40, Isso. 200, né? Seria 200, então, enfim, 4 minutos e pouco, faz essa conta mesmo. Por quê? Isso vai ser muito importante, assim, você tem que entender assim, cada segundo vai contar. Se você terminar a prova com antecedência, você vai conseguir aplicar umas técnicas aqui melhor ainda, né? As técnicas que eu vou te ensinar. Então, o que você tem que pensar na cabeça agora, cara, eu tenho 180 minutos para decidir minha vida. 180, tá passando cada segundo. Quanto que é 180 vezes 60? Depois faz aí, são quantos segundos lá? Beleza. Aí o que eu recomendo? A minha orientação é começar pelo mais fácil, certo? A matéria é mais fácil. Por que começar pela mais fácil? Você está num momento de tensão, certo? Então, se você começar numa matéria que é meio difícil, pode ser que as primeiras questões te derrube do cavalo e você fique muito tenso. Você pensa assim, pô, essa matéria aqui eu tenho que acertar tantas. Aí eu não consigo fazer essa, não consigo fazer essa. Então, se você fizer aquela matéria que você consegue fazer independente de se estiver com o pé amarrado nas costas, vai te garantir muita confiança. Contudo, eu sempre começo pela mais difícil para o português. Então vamos lá. A minha orientação é começar pelo mais fácil, mas eu só estou falando isso assim. Eu faço diferente, mas é porque eu me conheço, entendeu? Sim, sim. Então, beleza. Só fazer essa orientação. Eu recomendo muito isso, beleza? Então, assim, começar pelo mais fácil, de preferência aquela matéria que domina mesmo, para já garantir aqueles pontos ali e já ter a confiança, beleza? E você tem que estar muito focado no seguinte, você tem que estar ao mesmo tempo atento, certo? Focado ali e já garantir os pontos fáceis. Por quê? Deixa eu te fazer uma pergunta. Uma questão, por exemplo, fala uma questão aí de qualquer que você nunca erraria. Uma questão super fácil ali, que você faz ela de questões. Probabilidade de matemática.
Beleza, perfeito. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você super descontraído, super tranquilo ali, não cansado. A sua chance de errar maior seria no final da prova esgotado ou no começo da prova mais tranquilo, assim? A minha chance de errar é menor no início da prova. Isso. Nossa, O que eu quero dizer é o seguinte, que se você já garantir os pontos mais fáceis, aquilo já está garantido. E às vezes, se você deixar muito cansado, pode até você errar aquelas questões que são fáceis. E uma regra aqui, ó. Errar questão difícil, talvez você passe. Errar questão fácil, não passa. Porque questão difícil, muita gente erra. Agora, se tu errar fácil, lascou, certo? Por isso tem que estar atento. Matemática, análise combinatória, raciocínio lógico, tem uma regra diferente que eu vou falar. Eu não recomendo ser a primeira, tá? Não recomendo. Por causa da questão de organização de tempo. Mas vamos para lá. Até porque é o seguinte, uma questão mais difícil de matemática, você demora 10 minutos, e uma questão mais fácil de qualquer outra matéria, vale a mesma pontuação normalmente. Então tem que ter um equilíbrio de tempo aí, beleza? Dica aqui muito importante, tá? Nunca demore muito uma questão. O seu momento, assim, a sua cabeça, no momento, tem que ser identificar quanto tempo você vai demorar na questão. Se você perceber que vai demorar muito na questão, mesmo que você saiba fazer, passa para a próxima. Beleza? Principalmente no início. A gestão do tempo ela é tão importante quanto o conhecimento, certo? Então você começa a fazer uma seleção ali das dificuldades mesmo da prova. Se isso aqui é muito difícil, beleza. E pode acontecer o seguinte, eu posso saber e eu posso esquecer na hora da prova. Aí o que você tem que fazer? Eu vou ficar tentando lembrar? Não fico tentando lembrar. Por quê? Imagina o seguinte, vamos supor que eu saiba, aí eu fico lá tentando lembrar. No geral, quando a gente tenta lembrar, a gente não lembra. Aí eu fico lá 60 segundos, 1 minuto, 2, 3, eu estou perdendo esse tempo. Se esqueceu, deixa para a próxima, deixa para depois. Por quê? Porque acontece um fenômeno muito interessante. Às vezes tu esquece, aí a tua mente, por exemplo, tá aqui, tu esqueceu a questão 7. Aí tal. Quando tu tá na questão 23, tu lembra, sozinho, sem gastar nenhum tempo. Porque a tua mente está trabalhando no background ali, entendeu? Essa é uma das dicas mais importantes, ok? Pula questão quando for necessário, mas cuidado para não abalar a confiança, porque às vezes tu começa ali na prova, aí tu pulou a primeira, pulou a segunda, pulou a terceira. Opa, calma. Pula até você garantir e depois você volta, beleza? Não se faz prova na sequência. Geralmente não é ideal fazer a prova na sequência que ela vem. Faz uma estrutura, começa na mais fácil, depois, mas uma regra também. Português também não deixe para o final, certo? Eu não recomendo ser a primeira matéria, embora eu faça isso. Mas eu não recomendo ser a primeira matéria. Mas também não recomendo ser a última matéria. Beleza? Raciocínio lógico tem uma regrazinha especial. O que é isso? Raciocínio lógico normalmente raciocínio lógico matemática, de modo geral, quero falar, né? São matérias que são questões que consomem muito tempo e elas desequilibram. Às vezes tem matérias, tem questões ali que você vai conseguir fazer em segundos. E tem questões que você vai ter que fazer em 5, 10 minutos. A sua média, você vai fazer o seguinte, você divide o tempo pelas questões, vai ter lá. Então, aquilo é o tempo que você não pode passar das questões, 4 minutos e pouco, certo? Mas vai ter questões que você faz mais rápido e vai ter mais questões que você demora, beleza? Então, raciocínio lógico e matemática, você, de preferência, deixa para o final. Depois de você ter garantido todos os pontos, com muita concentração, depois de fazer uma técnica que eu vou ensinar aqui, de você voltar para a prova praticamente todo restabelecido, beleza? Vamos lá. A prova, na hora que você começou lá, igual eu falei, é concentração total. Concentração total. Qual o problema disso? Esse estado de concentração total, ele suga, cara. Tanto é assim, não sei se já aconteceu com você. Quando você sai de uma prova, parece que você correu uma maratona de 30 quilômetros. Porque você sai exausto. Então ele te suga fisicamente, emocionalmente e psicologicamente, certo? Então, por causa disso, tem uma chance muito grande de você errar questões por falta de atenção ou até passar gabarito errado. Quase todas as provas eu passava um gabarito errado, principalmente no começo. Depois eu ficando mais safo, certo? Mas no início eu errava muito. Sempre tinha um gabarito que eu passava errado.
Agora imagina tu fazer todo o trabalho, acertar a questão e só passar o gabarito errado. Entende? É muito... Então, a minha recomendação é o seguinte, para evitar isso, ou melhorar isso, você tem que estar no estado de concentração. A cada 20 minutos, mais ou menos, 25 minutos, você dá uma espreguiçada no corpo, certo? Cabeça ali, ó. Só esse movimento aqui, ó, da respiração já te dá não deixa você tão cansado, beleza? Aí vem a grande sacada. Você costuma ir no banheiro quando faz prova? Não. Cara, Às vezes só pra gravar, assim, eu gosto. faz isso aqui. Isso aqui vai ser a grande diferença. Quando for mais ou menos no meio da prova, você vai lá, se espreguiça a cada 20 minutos, beleza, continua lá, sempre cabeça baixa fazendo a prova, cabeça baixa fazendo a prova. Eu esqueci de comentar, mas na hora da prova você não tenta evitar contato visual e não ficar observando muitas pessoas. A única coisa que você tem que olhar é para a mesa ali, para o fiscal e para a sua prova. Acabou. Mesmo antes de ter a prova, depois só para a prova, beleza? Quando for mais ou menos no meio da prova, então se a gente tem aqui 180 minutos, que você falou, né? 3 horas. Então, mais ou menos 1 hora e pouco, 1 hora e meia de prova, você levanta a mão, pede para ir no banheiro, mas aí você fica esperando? Não, você levanta a mão, pede para ir no banheiro e continua fazendo a prova, beleza? Tá. Quando chegar a sua vez de ir no banheiro, o que é que você vai fazer? Começa a dar passadas largas para chegar no banheiro. Quando chegar lá no banheiro, você vai fazer um alongamento mesmo. Você tem que dar a doida lá. Tem que, pescoço, braço, perna, respiração, certo? Como se você estivesse na academia fazendo alongamento. Por quê? Você vai perceber o efeito que é para conseguir o seguinte: quando você voltar da prova, é como se você estivesse começando a prova do zero. Só por ter feito esse exercício. Conseguiu entender onde eu quero chegar? Sim. Faz sentido? Então, enquanto teu concorrente tá lá desesperado, o concorrente bom tá lá desesperado, e ele já não tá lendo não, deixou passar um detalhe, não raciocinou direito, porque ele tá muito cansado, ele tá 1h30, parece que o mundo tá pesando nele. Você, o que você fez? Você deu uma pausa, uma respirada, foi lá, descansou, fez um alongamento e tá voltando para a prova quase como se você estivesse começando do zero agora. Só que agora você já fez metade da prova. Então você tem só mais meia sessão de prova para enfrentar, entendeu? Sim. E aí, dicas práticas. Na hora que você começar a prova, é o seguinte: riscas absurdas, é ABCD. Na hora que você vê um absurda, já risca, sabe por quê? Aqui uma grande sacada. Se você tiver só que ler, vamos supor, você volta na questão, certo? Aí você aí você tem que ler ela toda de novo, as questões são enormes. Só aquele tempo que você gasta lendo uma que é absurda, você tinha que estar em outra. Então, toda vez que puder, se você fez uma análise na questão, só que você não sabe, você está em dúvida. Não, vou voltar nela depois. Eu fiquei entre a C e a D. Então já risca a A e a B se você tiver certeza. Toda vez que você vê uma coisa que realmente você tem certeza que está errada, que não é ela, já risca. Para nem perder tempo lendo. Beleza? Ou até eu vou te ensinar como chutar, ou até para evitar no desespero lá, chutar numa absurda. Beleza? Que é a próxima dica. Evite chutar em questões absurdas. E cada segundo faz diferença. Cada segundo faz diferença. Até na tranquilidade e outras técnicas que eu vou te ensinar mais pra frente, que é a questão de analisar o gabarito e tudo mais. Beleza? Vamos seguir. Agora é o seguinte. Técnica do chute. Múltipla escolha, você é obrigado a chutar. Não se deixa a questão em branco. Isso é fato. Você vai chutar com a melhor estratégia possível. Certo? Já vou te dar algumas dicas aqui. Mesmo que fosse certo e errado, você também teria que chutar. Beleza? Certo e errado pode-se deixar algumas em branco, mas evitar ao máximo deixar em branco. Tá. Aí o que você vai fazer? Você vai usar um código de marcação, certo? Como é que é? Você vai separar as questões em 3 tipos. Questões que eu sei com certeza, questões que eu acho que eu sei, mas eu estou na dúvida, e questões que eu não sei mesmo. Não sei, certo? E não consigo nem riscar nenhuma lá porque eu não sei mesmo. Beleza? Dá para fazer isso? Então você vai dividir cada questão da prova dessa forma, na hora que você começar a fazer. E como que eu vou fazer isso? Eu vou usar 3 códigos. Eu coloquei uma barra, um ozinho, né? E é esse exemplo aqui, ó. Esse aqui é o meu código de marcação. Você vê a questão número 1, certo? Eu passei uma barra como se fosse um travessão aqui. Beleza?
Isso quer dizer o quê? Que eu tenho certeza. A 2, a mesma coisa, eu tenho certeza. A 3, eu estou em dúvida, eu passei essa bolinha aqui. E se depois na 3, eu agora não estou mais dúvida, eu passo um travessão em cima da bolinha, sem problema. A 4 eu tenho certeza. A 7, ó, eu não sei. Beleza? Dá para fazer esse código de marcação? Tá, tranquilo. Entendeu a ideia aqui? Entendi sim. Perfeito. Tirando isso, ó, agora a gente já está nas partes práticas, técnicas, né? Fazer a separação, classificar as questões. Toda vez que eu olhar na questão, eu já sei, ó, essa daqui eu sei, eu não sei, essa aqui eu tenho certeza. Quando você marcar com certeza, o que é com certeza? Não quer dizer que você vai acertar. Quer dizer que aquela questão poderia marcar e ir para o gabarito sem ler de novo. Porque é outra questão aqui. Se você tiver que reler todas as questões de novo, não dá tempo de fazer a prova. Entendeu? Não tem problema. Daqui a pouco eu vou explicar qual o percentual de acerto em cada nível. Beleza? Olha só, algumas mentalidades aqui, ó. O que você tem que pensar a partir de agora e principalmente na hora da prova? Você não precisa acertar tudo. Você só precisa acertar mais que todo mundo. Se você fizer isso, você fica em primeiro lugar. Confere? Isso, é corretíssimo. Ok, e olha, é o seguinte, o que eu vou te ensinar agora, a questão de chutar, é que tanto mais, quem sabe mais, consegue chutar melhor. Quem sabe menos, erra mais. Até no chute, é valorizado quem sabe mais. Beleza? E uma mentalidade que eu queria quebrar agora, se você tem isso, é o seguinte, muita gente faz assim, ó, ele vai lá, são lá, 50 questões, por exemplo. Aí para passar eram 38, ele faz 37. Aí ele fala assim, eu não passei por causa dessa questão. É mentira. Ele não passou por causa de um bocado de questões, não foi só aquela, certo? Aquela não é. Além do que, ele só ia estar ali no limite, ele não ia passar muito bem, né? Então não é esse negócio de não passei por causa de uma questão, duas questões, não existe. Até porque você não leva em consideração, por exemplo, aquelas que você chutou e acertou. Aquelas que você não tinha certeza e acertou. Você só leva em consideração exatamente aquela que você errou. Você não leva em consideração outras coisas. O pessoal não fala, né, que ele chutou, ele não fala que foi chute. Exatamente. Então, ó, tem que deixar de ser medroso e para passar na prova tem que ser um pouco... tem que ser um pouco arrojado, tá? No nível que está hoje, principalmente no tipo de prova que você faz, tem que ser arrojado. Os editais, normalmente, no seu caso, é um pouco menor, até dá para ver bem, assim, às vezes não tem um edital gigantesco, tem edital gigantesco que você não consegue humanamente ver tudo, né? Mas mesmo assim, você tem que ser arrojado. Enfim, vamos seguir em frente aqui. Beleza. Tem uma análise estatística aqui. De quanto que você normalmente acerta quando você tem certeza, quando você tem dúvida e quando você não sabe, certo? Quando você tem certeza, você acerta geralmente 90% ou mais das vezes. Então, por exemplo, se eu faço 10 questões e eu tenho certeza, eu digo assim, eventualmente você erra uma ou outra, certo? Mas normalmente mais de 90% das vezes você acerta. Principalmente quanto mais difícil a prova, vai ficando nesse padrão. Às vezes você consegue acertar até os 100%, pode acontecer. Aí vai depender de dificuldade, vai depender um pouco também de atenção, vai depender de peguinhas, esse tipo de coisa. Mas no geral, quando você tem certeza, você acerta 90% das vezes, beleza? Quando você tem dúvida, você acerta 70% das vezes. O que é isso? Você tem que entender que você é um cara que estuda. Se você está estudando, você tem que confiar no seu instinto, certo? Você tem que confiar na sua intuição. E quando você não sabe, você depende de sorte. Certo? E como que eu cheguei a isso? Eu não vou entrar aqui no detalhe, mas, cara, eu fiz análise estatística, você não tem ideia de simulação. Eu tenho uma planilha aqui só de análise estatística de resultados. Acho que nessa daqui, por exemplo, deve ter uns... Cara, deve ter uns 40 resultados aqui, né? Eu também olho muito aquela questão lá do QC, enfim, depois eu te explico melhor. E aí eu vou explicar agora... você não faz prova do CESP? Faço. Perfeito, então já vou te explicar um pouquinho agora, porque a prova do CESP é até mais complicado de chutar. Então já vou te dar aqui algumas orientações. Ó. A questão dos aprovados, tá? Geralmente, ó, isso aqui são alguns dos inscritos, da quantidade de vaga e quantos foram aprovados. Olha o que são mais ou menos aqui, quanto que realmente são aprovados. A gente vai de 1%
a 2% no máximo. Esse resultado aqui que eu coloquei que teve 14%, mas é porque foi uma listagem de aprovados gigantesca que não corresponde à verdade. Porque só tinha 41 vagas. Dificilmente, não vai chamar 9 mil pessoas, certo? É só porque às vezes tem alguns tribunais que fazem isso. Ele coloca uma lista enorme de aprovados com notas muito baixas. Beleza? Sim. Beleza. E aí o que acontece? Ó? Qual a nota para passar no CESP? Isso aqui, ó, esse de cima aqui, é a nota do primeiro colocado. Esse amarelinho. O de cima é a nota da prova. O máximo que você pode conseguir na prova, que ninguém chega lá, né? 100% ninguém acerta. O amarelo é a nota do primeiro colocado. O verde é a nota do último colocado nas vagas. E o laranja é a nota de corte. É só um exemplo aqui, ó. Como você pode ver que entra prova e sai prova. Isso aqui eu fiz só um recorte de algumas provas, mas, cara, você fica impressionante, é impressionante quando entra ano e sai ano, entra prova e sai prova, e as variações são muito poucas. Você, a tendência se mantém, né? se mantém. Você vê que, por exemplo, o cara do nota de corte, o que é nota de corte? Aquele cara que ele não foi aprovado, ele está no edital, que assim, o último cara ali a ser limado da prova, que o nome dele saiu lá no edital, certo? Esse cara, não necessariamente ele vai ser aprovado. Em muitos concursos ele é chamado depois, né? Então, esse cara aqui, ó, varia aqui, ó, de 60% abaixo da prova, né? Lembrando que 60% da prova do CESP é 60 vezes 120, 60% de 120, normalmente, a estrutura básica, né? Então, dá 72 pontos, mais ou menos. Esse último colocado aqui, ó, começa ali, ó, em 60%, certo? Às vezes vai subindo, vai descendo. E o primeiro colocado ali vai chegando mais próximo, algumas vezes mais próximo de 80%, mas você vê que aqui, ó, 75%, 73%, 72%, 73%, aqui 81%, mas esse caso aqui foi até uma... depende da particularidade da prova, mas você vê assim, o cara que faz 70 e poucos por cento já começa a ser primeiro colocado. E você vê que isso se mantém, certinho? Certo. Interessante isso aí, viu? E aí o que eu... Tirando isso, eu tô só querendo falar isso para você trabalhar a sua confiança, para entender o que eu quero falar aqui. Olha só, qual é a estrutura de qualquer prova? Da grande maioria das provas. 60% das questões são fáceis, 20% são médias e 20% difíceis. Lógico, com as suas variações, beleza? Sim. O que eu quero falar? Tem mais questões mais fáceis do que difíceis. Isso é básico. Até porque nenhuma prova suportaria ter muitas questões difíceis. Por que eu não coloco só questões difíceis? Porque se eu tivesse só questões difíceis, por exemplo, certo e errado não daria, era só eu alterar o gabarito, certo? Se todas fossem difíceis, eu colocaria o que eu acho, depois eu trocaria o gabarito e eu teria uma nota ali de no mínimo 60%, entendeu? Da mesma coisa também, em ABCD, ABCDE, se você tiver questões sempre, se fosse a sacada sempre difícil, você ia começar a manjar isso, se todas fossem iguais. Quando tem questões fáceis, ele te engana. Por quê? Porque às vezes tu não sabe se a questão é fácil. Tu sabe que eu sei que tem que 60% das questões são fáceis. Só que se eu soubesse que sempre é difícil, eu ia ficar sempre com a pulga atrás da orelha. Opa, não é essa daqui porque sempre é difícil. Agora, se fosse... Não. Como eu sei assim, eu faço daqui, eu acho que ela é fácil, eu vou lá todo despreocupado e aí às vezes ela é difícil. Então a banca joga com isso também. Isso faz parte da estrutura. 60% fácil, 20% média e 20% difícil. E lógico que isso aqui é para o ser humano médio, né? Tanto mais você vai desenvolvendo, mais você vai achando fáceis. Então, na verdade, pode chegar um momento que para você 80% das questões são fáceis, ou até mais, entende? Sim, compreendo. Beleza. E aí a gente vai trabalhar alguns cenários aqui, ó. O que a gente viu? A gente já viu quantos inscritos tem no CESP. A gente já viu a nota de corte, quanto eu preciso chegar, embora a sua prova não seja do CESP, mas a gente pode variar aí, dá para fazer um estudo da sua banca, né? Eu já sei que 60% são fáceis, 20% são médias e 20% difíceis. Então eu preciso estudar alguns cenários. O primeiro cenário é o seguinte: se eu souber 100%, eu não preciso chutar. Olha só uma prova do CESP. Se eu tenho 120 questões líquidas, ou 120 questões, se eu responder 90%, se eu souber 100%, com o fator de correção de 90% que eu falei para você, que normalmente quando você tem certeza você erra 10%, não é? Sim. Eu tiraria 96 líquidas. 96 líquidas dá 80% da prova.
Com esse resultado, você praticamente passa em qualquer prova em primeiro colocado, certo? Então, eu não preciso chutar. Embora, até porque eu sei 100% da prova, não estou chutando, todos eu estou sabendo, né? Agora, e o segundo cenário? Se eu tiver 80% de certeza, 10% de dúvida e 10% eu não sei. Então, vamos lá. 80% eu sei. 96 questões lá da prova de 120 eu sei. 10%, 12, eu tô meio na dúvida. E 10% eu não sei. Nesse caso, aplicando aquilo que eu falei para você, que de 96 questões, se eu acerto 90% das que eu tenho certeza, eu fico com 78 líquidas. Se das que eu tenho dúvida, se 12 questões for respondidas na dúvida, como eu acerto geralmente 70%, eu fico entre 4 e 5 líquidas, certo? E se eu não chutar nenhuma, 0 questões respondidas sem certeza, 0, eu fico com um total de 82 pontos. Ou uma pessoa que sabe 80% da prova, mais de 80%. Ele fica com 82. Essa pontuação, muitas vezes, fica bem pertinho ali de uma boa nota. Às vezes é suficiente, às vezes não é. Depende da prova, se ela é mais fácil, mais difícil. O que eu quero te falar? Se você tivesse chutado, das 12 questões que ficaram, se você tivesse ficado com saldo positivo de 2 questões, você já ia para 84. Dá uma grande diferença. Esses 2 pontos, até mostrando aqui, ó, nesse outro gráfico, a quantidade de pessoas que acertam pela pontuação. Olha só, aqui um exemplo só. 98%, 98 pontos, só uma pessoa tira. 94, uma pessoa tira. 93, 4. Agora aqui, ó, 89, 11. Ó, aqui, agora o que acontece, por exemplo, com 81, ó. 50, aqui, ó, com 79. A diferença de 2 pontos já tem quase 200 pessoas na sua frente, certo? Sim. Então, 1 ponto, 2 pontos faz uma diferença gigantesca. Esse é o nosso cenário 2. E o cenário 3? O cenário 3 é eu sabendo 70%, com certeza, 15% de dúvida e 15% eu não sei. Repare, fazendo aqui a reversa, eu fico com praticamente a mesma pontuação. Eu sei menos, certo? Eu sei menos com certeza, um pouquinho mais sem certeza, e eu sei menos como eu não sei. Nesse caso aqui, mas se eu chutasse e desse certo, claro, com saldo positivo de 2 pontos, eu ficaria na frente do cara que sabe mais que eu. E você passar de 70% para 80% de conhecimento é muita coisa. Às vezes são meses de estudo. Tá conseguindo acompanhar meu raciocínio? Sim. Isso tudo é só para convencimento e tal. Agora, a gente vai para a técnica do chute mais clássica, que eu chamo que é uma praticamente garantia. Qual é? A gente vai trabalhar com o equilíbrio do gabarito. Tem uma regra universal. O gabarito não pode ter uma diferença muito grande de letras. Por exemplo, a sua prova são quantas questões? 40. A, B, C, D. Obrigatoriamente, vai ter que ter de 10 a 13 questões A. De 8 a 13, né? Porque pode ser um pouco menos. Eu diria 8 a 12 ali, mais ou menos. Pode ser 13? Pode, já vi acontecer. Não é muito comum, mas... a B também. A C ali. E se uma passou, a outra vai ter que tirar. Se uma deu 12, vai ter uma que vai ter 8. Certo? Por que isso acontece? Por que essa é uma regra universal? Por que eles não podem chegar e fazer um gabarito de 20 da letra A? E não ter, por exemplo, letra C? Ou então só 2 da letra C. Pelo menos uma banca séria, tá? Pelo menos uma banca séria. Não estou dizendo que nunca acontece. Estou dizendo que uma banca séria, não. Porque se por acaso você é um concorrente e alguém te fala assim, olha, alguém me disse que nessa prova vai ter mais letras A do que as outras. Só essa informação, só isso, já seria capaz de você ter uma vantagem muito grande em relação a seus concorrentes. Confere? Sim. Por isso que essa é uma regra que não se quebra. Essa é uma regra que... Uma série de coisas as bancas vão aprendendo, vão ficando mais espertas. Mas essa questão de estrutura é sempre estar ali, ó, 12 questões, 11, e ele geralmente coloca muito parecido ali. Certinho? Então, olha só. O ideal é 10% deixar em branco no máximo. Então, é 40 questões no máximo, 4 você poderia não saber, né?
de deixar em branco. Seu objetivo não é aquelas que você não sabe, aquelas que você vai chutar, você não quer acertar elas. O seu objetivo é apenas sair com saldo positivo. Porque imagina comigo o seguinte, Ivan, você ia deixar 4 questões em branco, por exemplo. Ia deixar, você não ia ganhar ponto nelas, certo? Se você vai chutar de qualquer maneira. Só que, por exemplo, se você chutar e errar tudo, era a mesma coisa que ter deixado em branco, não era? Agora, se você acertar uma só que seja, você já não está saindo com saldo a mais do que você de fato sabe que está passando na frente do seu concorrente? Então, o seu objetivo é o saldo positivo. E tanto mais saldo positivo, melhor. Beleza? Perfeito. A dica, voltando lá atrás, é nunca marcar uma que você marcou como absurda. Parece bobeira, mas no desespero eu já vi gente assim, ó. Passar a prova toda, aí ele tá lá na prova de matemática, ele não termina, não tá conseguindo terminar. Aí depois ele não deu tempo, ele vai lá, volta nas questões e sai chutando, nem olha a prova e sai chutando no gabarito. Se ele tivesse já riscado, por exemplo, 2 questões lá da letra 20, da 23, por exemplo, que tá, a letra 23, a questão 23 tá, por exemplo, ele riscou a A. A A ele sabe que não é, certo? Então ele já tem, o chute dele tá entre a B, C e D. Qual a chance maior de acertar ele chutando A, B, C, D e às vezes ele já até coloca na A, que é absurda, ou ele já riscando a A, por exemplo, certo? Se ele riscar, potencializa a questão do chute dele, beleza? E uma coisa aqui, ó, não chute em sequências. Por isso que é importante também você não chegar lá e você, por exemplo, não saber nada de uma matéria. Aí é complicado, porque tem lá 5 questões em sequência, eu tenho que chutar, normalmente eu erro. Então evitar chutar em sequência. E quando for no CESP, aí é que eu tenho que evitar chutar em sequência mesmo, certo? Aí no CESP eu evito mesmo, porque o CESP tem penalidade, certo? Calma e organização, de preferência, conseguir colocar numa folha lá no verso da prova, mais ou menos igual a isso aqui, ó. Pegar lá, e aí você colocar aqui, ó, por exemplo, aí coloca na frente, letra A, letra B. Risco eu tenho certeza, entendeu? Se você conseguir ter tempo para fazer isso aqui, para ver direitinho a estrutura do gabarito, vai ser muito legal, certo? Certo. É isso. Nunca chute na mesma letra em grandes sequências, certo? Então eu vou pegar aqui, eu não sei nada da 20 até a 30, eu vou chutar tudo a A. Tem até gente que fala assim, né? A tendência é você acertar, o seu E4, você acertar ali 2 questões. Beleza, se fosse deixar em branco, no seu caso não tem penalidade, pode até ser, mas em provas que tem penalidade, a tendência é você ficar negativo. Tem uma tendência muito grande de você ficar negativo, certo? Beleza, e é isso. Então, olha só, aqui para a técnica do chute. Identificar também sequências incomuns. Por exemplo, vamos supor que está assim, ó, a 12 é a 13 é a 14 é a 15 você não sabe, certo? Sim. Então, olha só, a 15 você não sabe. A 12, 13, a 14 é a. Primeira coisa, quando tem uma sequência de 3 da mesma, leia com mais calma. Primeira orientação. Não, pode ser, não tem problema não de ter sequência, certo? Você só não vai ver uma sequência de 5, 6, é muito incomum. Mas às vezes 3 acontece. Já vi 4, certo? Então o que eu estou falando, ó, A, 12, 13, 14. A 15, se eu tiver que chutar, eu não chuto na A. Então vamos supor que eu fiquei entre a A e a C, certo? Sim. Pode ser que... Eu não sei mesmo, já peguei todos os meus neurônios e A e a C eu não consigo excluir. Pode ser que seja A de novo e fazer uma sequência de 4? Pode. Mas se eu for chutar, eu chuto na C. Porque, historicamente, se eu fizer isso 10 vezes, de 6 a 7 vezes eu vou me dar bem. E só 3 vezes eu vou errar. Entendeu? É tudo estatística aqui. Então, ó, arriscar de acordo com o equilíbrio do gabarito. Então, por exemplo, eu chego lá no final. Aí eu fiz lá a minha organização, eu conto aqui o gabarito. Eu vi que de 4, eu contei lá. Então, por exemplo, são 40, 10. Eu já tenho, por exemplo, 11 da letra A. Eu tenho 7 da letra C. Eu tenho 5 da letra D, por exemplo, né? E eu tenho, sei lá, 12 da outra. Então, a tendência de eu chutar, eu vou tentar chutar nas que tem menos, entende? Sim. Então, por exemplo, eu tô entre a A, que já tem 12, e entre a C,
que só tem 7. Em quem que eu vou chutar? Na letra C, que tem 7. Ah, eu vou acertar. Posso errar? Claro, até porque você pode ter feito uma errada lá. A questão não é essa, é que estatisticamente suas chances, você está melhorando suas chances, certo? Sim. Também outra coisa, confiar na intuição. Tem hora, e principalmente questão de certo e errado. A mesma coisa lá de certo e errado, a orientação que eu te falei em relação ao gabarito, né? Tem lá, são 120 questões, já tem 63 certas. E tem só 50 erradas. Eu vou chutar mais erradas. Eu vou olhar algumas coisas, não vou sair chutando tudo em errada. Mas a minha tendência vai ser chutar mais em erradas, porque a tendência, provavelmente eu vou conseguir um saldo positivo de 2, 3, 4 questões. Certinho? Faz uma diferença, né? Muito, muito. E eu tenho que confiar na minha intuição. Tem horas, por exemplo, que do nada vem um negócio assim, falar assim, no caso de certo e errado lá, eu falo assim, cara, essa daqui é melhor deixar errado. É melhor deixar em branco. Eu vou lá e deixo em branco. Minha intuição. Certo? Não tem uma explicação lógica. Você tem que entender o seguinte, cara, você está num processo que você está fazendo milhares de questões. Então, às vezes, tua mente está trabalhando ali que você nem sabe o que ela está fazendo. Então, confia nela, você tem que confiar. Uma outra questão também, às vezes você confiar no seu primeiro... Muita atenção, focado, mas cuidado para não ficar confundindo a mente. Tem gente que fica trocando gabarito, né? Tem outras técnicas, eu conheço 4, 5 técnicas. Eu conheço 4, 5 técnicas muito boas, mas eu não gosto de ensinar. Porque além delas estar um pouco batidas, elas dependem um pouquinho de sorte. E eu já gosto dessa, porque essa não depende tanto de sorte, beleza? Eu tenho uma planilha que eu faço simulações e simulações. Eu não vou mostrar aqui por causa do tempo. Mas isso tudo eu fiz com base de simulação mesmo. Beleza. Conclusão. Tá? Você faz uma análise da prova, vê o equilíbrio do gabarito, trabalha a sua estrutura de marcação, as que você tem certeza, passa o traço, as que você tem dúvida, balãozinho, lá a bolinha, as que você tem dúvida, a que não sabe, deixa em branco. E uma dica aqui, ó, é mais fácil ter certeza de um erro do que ter certeza de um acerto. Beleza? Então, seja um caçador de erros. Mesmo que às vezes eu acerto muita questão sem saber a questão só por identificar erros. Às vezes eu não sei fazer, eu não sei aquele conhecimento, mas eu sou um caçador de erros. Eu acho um erro ali, eu já marco ela que ela não é, certo? Mas também cuidado para não ver erro e tudo, isso vem como? Experiência, tá? Experiência, fazer muitas questões. E cuidado para não saber mais do que a prova. Eu vejo muita gente, mas não sei o que, fica vendo detalhezinho. Cara, o que você tem que fazer é o seguinte, você tem que marcar o que o cara quer. Fazer prova é isso. Não é fazer um doutorado, não é fazer grandes conjecturas. Não. É saber o que o cara quer, saber e marcar aquela questão. Assim você passa em prova. Beleza? Beleza. E o que eu expliquei sobre dificuldade das provas. Toda prova pode ser de juiz, tá? Pode ser juiz. As provas mais difíceis que você imaginar. Às vezes provas muito difíceis, eles vão até em outras estruturas para poder ser mais difícil, outras fases, né? Mas a prova mais difícil ele tem que ter um percentual de dificuldade fácil, médio e difícil. Não tem como ser a prova ser toda difícil, beleza? E nem toda fácil. E a orientação que eu te dou aqui, ó, é que, às vezes, tem gente assim que fala assim, não, mas essa questão não pode ser tão fácil. Como é que... Não, tem um peguinho aqui. Não é possível, cara. Aí o cara fica tentando achar coisa que não existe. E aí, o que eu falo? Às vezes, pessoal, é fácil mesmo. Às vezes tem lá tantas questões que você vê que o cara pergunta lá em administrativo o prazo da prova, que é 2 anos, prorrogável única vez por igual... Não, mas isso aqui tá muito batido, cara, e cai direto. Então, é fácil. De vez em quando, é fácil. Então, nada de ficar achando peguinha em tudo. Tem peguinha, até porque ele é assim, ó, a prova vai te dando uma fácil, 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 aí ela vai lá e manda uma, aí você escorrega. Então, é você conseguir trabalhar a sua mente para não achar que é peguinha em tudo e conseguir identificar quando tem uma coisa diferente, certo? Então, ó, a dica é, tenha confiança, porque na maioria das vezes a questão é fácil mesmo. E como que eu sei disso? Subjetivamente, fazendo provas. Tanto para as milhares de questões que eu já fiz, e até hoje que eu ainda fico fazendo questões. E, objetivamente, olhando as estatísticas do QC. Eu tenho uma planilha aqui com milhares de questões de percentual de acerto. Aí eu começo a ver, de todas aquelas questões lá, milhares de questões, você vê que próximo a 60% são fáceis. Ou seja, o que é uma questão fácil? Muita gente acerta. Tem questões lá acima de 70% de acerto. É uma questão fácil, certo?
Uma questão que o nível de acerto já é abaixo de 60%. Opa, uma questão mais média. Uma questão que é abaixo de 50%. É uma questão bem difícil. Beleza? E ó, a banca ela não quer que você erre tudo. Ela só quer que você seja reprovado. O trabalho dela é te reprovar. Então, tem que ter mais confiança. Às vezes é uma questão mesmo. E os cuidados aqui que eu vou te dar, ó. Essa técnica não é para iniciante, tá? Há riscos. Então, nada. Você tem que ser um cara corajoso. Porque tem riscos envolvidos, certo? E se der errado, tem que engolir o choro e partir para a próxima. Tá? E nunca chute em grandes sequências. Nunca chute em grandes sequências. Conclusão. Essa técnica ela não ajuda quem estudou nada de uma matéria ou assunto. E ela ajuda muito. Tanto mais você sabe, mais ela te ajuda. Certo? E a técnica não é determinante. Ela te dá alguns pontos a mais que pode ser uma vantagem. O que a gente está buscando é aquele pontinho a mais que vai te fazer ir na frente de 200 candidatos. Aqueles 2, 3 pontos a mais que vai te fazer ficar... Você merecia, por exemplo, por conhecimento, ficar numa posição 100. Aí você usa uma técnica ali, acerta 2 questõezinhas a mais e você fica numa posição 30. Entendeu? Então é sempre... Você merecia, por exemplo, por seu conhecimento, você ia passar daqui a 6 meses, mas por sua calma, tranquilidade, organização, você já passa agora... Ali fica ali mais ou menos nas vagas. É isso que te dá essa técnica, beleza? E ainda mais cuidado. Não existe certeza da aprovação, mas confie no processo. Não tem como ter certeza da aprovação numa prova, mas num período de X de tempo, fazendo questão, é praticamente impossível você não ser aprovado em determinado momento, certo? Então toda vez você foca em evoluir, não em passar. Eu não quero passar, eu quero gabaritar português, gabaritar isso, gabaritar aquilo. E se eu fizer isso, o que vai acontecer? Vou passar, certo? Mas o que você tem que sair da prova lá não é assim, ah, meu Deus do céu, fui aprovado, reprovado. Não, é medido. Quantos eu acertei em português? O que eu evoluí? Essa daqui eu errei por quê? Tá? E uma mentalidade muito importante é você sempre merece o seu resultado. Então nada de ficar chorando. Se você ficar em último lugar, você merece. Se você fizer lambança, você merece. Se você ficar em primeiro lugar, você merece. Certo? Certo. E você não controla variáveis externas. Foque só em você. Foque no que você consegue fazer. Certo? E depois que você terminar, tem que analisar o resultado. Eu tenho uma planilha, depois eu posso te mandar, que é uma planilha de análise de resultado. Você coloca lá, coloca o gabarito da prova, o que você marcou, se a questão era fácil, média, difícil, na sua opinião, e ele te dá lá um diagnóstico interessante para você saber onde você tem que melhorar. Beleza? Beleza. E a sua tarefa não é brigar com a banca, é marcar o que ela quer. Se você marcar o que ela quer, você vai acertar e vai passar. Beleza? Beleza. E fazer provas é uma arte. Então tem que aprender a fazer provas. Beleza? Vamos lá. É isso. Agora não é mais. Eu acho que você já conhece essa ferramenta aqui, mas alguém que esteja eventualmente assistindo a gente aqui, tem uma ferramenta de gestão completa nos estudos. E essa é uma ferramenta que ajuda muito as pessoas a fazerem planejamento. Tem tudo isso aqui que tem... ajuda no planejamento, na execução, no autoconhecimento, nas métricas, no seu engajamento mesmo, você conseguir executar. Beleza? Isso aqui eu vou passar mais rápido. Nessa de planejamento também. Eu já coloquei aqui. Beleza. E... terminando aqui as nossas orientações, o que eu tenho de falar para você, Ivan? Cara, você está no caminho, você tá um rapaz, um menino que está... se todo mundo tivesse a cabeça que você tem com essa idade, seria perfeito. Você está no caminho, só confia no processo, larga um pouco no sentido da ansiedade, confia, vai dar certo, certo? Então faça a tarefa hoje e o mundo reserva muitas coisas boas para você se você seguir nesse caminho do estudo. Uma orientação última que eu te dou é o seguinte... um erro de muita gente é passar numa prova e de lá acomodar. Então, nunca acomode. Quando você passar no seu concurso, quando você for nomeado e começar a trabalhar, se organize. Seu tempo agora vai ser novo desafio, você vai estar trabalhando e tudo mais. Se organize e vá para um próximo objetivo. Vá para uma próxima etapa. E se você fizer um planejamento de 1, 2, 3, 4, 5 anos, você consegue chegar muito longe. Às vezes você sai, você sai do zero, às vezes não está trabalhando, e você vai lá, você começa a ganhar um salário bacana. Depois, se você não parar ali, você começa, às vezes, você triplica seu salário. No meu caso, por exemplo, quando eu estudava para concurso nível médio, concursos dificílimos, tinha um determinado, eu consegui chegar num concurso nível médio bem interessante, bem bacana. E aí, com um pouco mais de conhecimento,
eu fazer um de analista que praticamente triplicou o salário. E não era uma prova tão mais difícil, entende? Às vezes só com alguns meses a mais de estudo, até você ter uma tranquilidade, certo? E as orientações gerais você tem que marcar o gabarito que a banca quer, só isso. Fazer questões e provas é o maior diferencial que pode ter, até para ter essa questão que eu te expliquei do sexto sentido. Chega um momento que você faz a prova, você sabe fazer a prova, é quase no nível inconsciente. Você nem mais, não é mais consciente, é quase automático. Tem como eu te ensinar isso? Não tem. Como é que você aprende isso? Milhares e milhares, centenas e centenas. Muita e muita questão, certo? Exatamente. E a última dica, o que eu já te falei aqui, é como é que você vai se surpreender com o resultado dessa prova? É esperando lá, olhando diário oficial, meu Deus do céu, e tá saindo a prova, e amanhã, e a banca teve um negócio lá e não vai ser mais amanhã, prorrogou por um mês? Não. Faz a prova, esquece ela, na outra semana já começa a estudar para outra, e quando você souber o resultado, ela vai te pegar de surpresa você estudando. Se você fizer isso, até para vencer a ansiedade, beleza? Beleza. É isso, quem estiver acompanhando a gente aqui, ó, siga aí no YouTube, no Instagram, no Facebook, beleza? E eu espero vocês lá. Até a próxima. E Erivan, alguma consideração final? Olha, Alexandre, é aquilo que eu sempre falo no trabalho, como ajuda, como que é algo assim que potencializa a preparação de qualquer pessoa. Principalmente você falar sobre as questões de fazer questões, revisões. Eu só comecei a melhorar realmente em concurso quando eu passei a seguir o que você falava. Mas eu senti uma diferença imensa, principalmente na questão de revisão, aquelas técnicas que você passa. Ainda Perfeito. mais que agora, estamos falando sobre como agir antes e depois da prova, antes ou durante a prova, eu vejo que isso aí dá uma diferença. São essas dicas assim que fazem a diferença nos resultados. E como você fala, foco no processo, né? Foco no processo. Não é, nada disso que eu te falei aqui é determinante. Tem gente que não segue nada disso, faz tudo errado que eu tô falando e consegue passar. Tem gente que faz isso aqui e não passa. A questão, ele não é determinante. O que eu estou falando são detalhes que às vezes vão dentro do conhecimento que você já tem, vão te dar ali 2, 3, às vezes 4 questões a mais do que seus concorrentes. E isso te dá uma vantagem estratégica, beleza? E também, lógico, eu não estudei, eu vou usar isso aqui. Não vai adiantar nada. Mas se você é um cara que estudou, até essa questão de vencer a ansiedade, né? Na hora da prova, isso ali às vezes custa ali, ó, uma ansiedadezinha, custa ali 10, 20 minutos de concentração, custa 1 a 2 questões, né? É isso que a gente, no nível profissional, a gente não pode mais deixar acontecer, beleza? Então, garoto, tudo de bom pra você, tamo junto aí, suas dúvidas coloca lá nos comentários, a gente vai se conversando, beleza? E não deixa de me falar os seus resultados aí, beleza? Ok, tudo bem, Alexandre. Falou, garoto.